Meu Brasil, meu Brasil, abre o largo o peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo o peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Pessoal, eu quero pregar para você hoje uma mensagem muito boa. Você que está nos assistindo em casa, a palavra vai edificar você, vai colocar você numa posição de destaque e de recebimento. A Bíblia Sagrada fala em Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1, o seguinte: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E aqui que Deus mexeu comigo. Eu estava lendo a Bíblia da minha esposa, que tem uma tradução que fala que Deus tentou Abraão. Eu gosto dessa palavra onde diz assim, ó: e pôs Deus Abraão à prova. A prova, ela é muito fácil de eu explicar para você o que é uma prova. Por que é fácil de explicar? Por exemplo, né? Quando você vai estudar num colégio, ou você vai numa faculdade e assim por diante, não é aplicada a prova? É ou não é aplicada uma prova? É aplicada uma prova, né? Para que aquela prova ela é aplicada? Ela é aplicada para saber o quanto de você tem de conhecimento daquela matéria. Por exemplo, se for aplicada uma prova de matemática, por exemplo, é para saber o quanto você está inteirado daquela matéria. Se por acaso você for bem em todas as provas durante o ano, naquela série que você está, vamos dizer que você está na primeira série, né? Se você for bem em todas as provas de matemática, chega no final do ano, o que acontece? Você foi aprovado e vai passar de série. Você vai para uma nova etapa, uma nova série. Quando você lê na Bíblia Sagrada a palavra prova, Deus está falando a mesma coisa. Ele não mudou. Quando ele fala de teste, fala de prova na Bíblia Sagrada, ele está falando que ele quer saber o quanto você conhece da matéria chamada Deus. E ele vai aplicar em mim e em você testes. Não é sempre que ele aplica, mas ele pode aplicar esses testes para saber então quanto eu estou inteirado daquela matéria. E outra coisa, eu falei agora da pessoa que ela foi bem nas provas até o final do ano. E a pessoa que vai mal, o que acontece? Ela é reprovada, e ela vai ter que repetir aquele ano, não vai sair daquela série, ela não vai para frente, ela não vai adiante, ela vai continuar estagnada ali naquele lugar. Eu acho que você já conhece alguém que aprovou e alguém que reprovou. Então Deus ele vem e coloca então Abraão à prova, como diz a Bíblia Sagrada. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e disse: Abraão, e este lhe disse, né? Respondeu: eis-me aqui. Então toda vez que Deus for me provar e for provar você, a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado, que Ele pode pedir coisas de mim, Ele pode pedir coisas para você, que podem mexer com a nossa imaginação, que pode até mexer com a nossa alma. Porque a Bíblia diz assim no versículo 2: e acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá. E aqui vem o segredo: oferece-o ali em holocausto. E olha só, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então você vê, não é um pedido não é um pedido normal, é um pedido inusitado. Você não vai encontrar na Bíblia Sagrada, em nenhum outro lugar, Deus pedindo para alguém entregar o seu filho. Mas ele pede então para que o Abraão oferecesse o Isaque. Então, quando é prova de Deus, não é você que vai pedir alguma coisa para Deus, é Deus que vai pedir uma coisa para você, para nós. Então Deus ele não aparece sempre, mas quando ele aparece, ele pode provar, ele pode testar a nossa fé. Você vê, é uma coisa bem louca, né? Pegar o seu próprio filho e matar. Eles usavam na época um cutelo. Cutelo é um machado menor, com o cabo menor, que aí eles pegavam e passavam no pescoço do bicho, cortavam o pescoço do animal. Então cortava, sangrava o animal, eles ofereciam em cima do altar. Era isso que ele teria que fazer, não com o animal. Ele deveria fazer isso com o seu próprio filho. Você imagina a loucura, né? Mas o Abraão não contesta, até porque a Bíblia diz no próximo versículo 3: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Pastor Michael, por que o Abraão não contestou? Deus, eu matar meu filho? Deus, jamais faria um negócio desse. Eu acho que qualquer um de nós aqui faríamos assim, sim ou não?
é que existe a diferença entre as provas das pessoas. Como assim, pastor, a diferença entre os testes e as provas? Você acha que um professor de universidade, nível universitário, vai aplicar uma prova para uma criança que está na primeira série? Não. E outra, a prova da primeira série não vai se aplicar ao nível universitário. O que o senhor está querendo dizer com isso? Que Deus ele vai aplicar a prova para mim e para você diferente. Ele conhece os nossos níveis. Ele conhecia o nível de Abraão. Sabe qual que era o nível de Abraão? Hebreus 11, versículo 17 e o 19. Quer ver? Hebreus 11, diz assim o versículo 17, ó. Pela fé, ou seja, por aquilo que o Abraão ouviu. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ele foi provado, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Olha o 19, o nível do Abraão. Olha o nível. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Então, o Abraão acreditava em ressurreição. O Abraão foi um dos homens que primeiro acreditou, eu acredito na Bíblia Sagrada, foi um dos primeiros que acreditou em recomposição de órgãos, o dom de maravilhas. Porque quando ele passasse o cutelo no pescoço do Isaque, abriria aqui, pessoal, ó, você imagina um negócio feio? Ia abrir aqui, ia cortar nervo, ia cortar tendão, ia cortar músculo, ia cortar as veias, artérias, ia cortar tudo. E o Abraão acreditava que Deus poderia recompor. Então fica tranquilo que Deus não vai pedir isso para você. Ele vai aplicar a prova para cada nível de cada um de nós. Cada um de nós vai ser provado conforme a nossa série. Cada um de nós vai ser provado segundo a capacidade que podemos suportar. Se você for abrir a sua Bíblia Sagrada em 1 Coríntios 10, versículo 13, a Escritura nos traz essa informação importantíssima sobre a questão de quanto nós seremos provados. Quer ver? Não sobreveio uma tentação, um ataque das trevas, que não seja humana, mas Deus é fiel, que não permitirá que sejais tentados além das forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Dá um glória a Deus. Então, cada um de nós tem o seu próprio nível. Temos níveis diferentes de provas e de testes. Mas se Deus procurar a mim, procurar você, chegou a hora de você mostrar o quanto você está inteirado da matéria chamada Deus. Se um aluno vai ser aplicada a prova nele de matemática, ele tem que saber o quanto de matemática. Se for aplicada uma prova de ciências, o quanto de ciências. Se for aplicada uma prova de geografia, o quanto de geografia. Se for aplicada uma prova de Deus, o quanto de Deus você tem na sua vida. Esse é o X da questão. Você já viu na Bíblia Sagrada? Está registrado em Deuteronômio capítulo 8, lá no versículo 2 e o 3. Isso aqui o pastor Mike fala até com uma certa frequência. Diz assim, ó: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar. Leia para mim por gentileza o Kelvin vai sublinhar para nós. Mais alto. Para te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Então Deus, ele vai fazer isso em mim, vai fazer isso em você. Até o versículo 3 fala mais ainda, ó. O versículo 3, põe beleza, ó: te humilhou, te deixou ter fome, mas te sustentou com maná que tu não conhecias, nem os teus pais conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Diga aleluia. Então o que você presencia? Quando é aplicado um teste ou uma prova, seja o deserto do povo de Israel, seja Deus pedindo para o Abraão entregar o filho dele, Deus está querendo provar até onde a gente vai, até onde existe a nossa fé. Vamos lá, nós estamos passando uma prova global. Qual que é a prova global? Pandemia, coronavírus, Covid, crise, não sei o que mais, aquele negócio todo. Então todos nós estamos sentados numa grande sala de aula chamada mundo, e cada um de nós estamos recebendo essa prova no colo. Cada um vai ter uma nota. Uns vão tirar 0, outros vão tirar 2, outros 5, alguns podem tirar 10. Deus quer saber quanto você vai conhecer dele nesse período, o quanto você vai demonstrar a tua fé, o quanto você vai demonstrar que você confia em Deus. Chegou o período, minha irmã, chegou o período, meu irmão,
de nós demonstrarmos de todo o nosso coração o quanto nós confiamos em Deus. Estamos passando por uma prova global. Estamos passando por um período de ataque e que Deus permitiu para ver o quanto de Deus você tem na sua vida. E você vai mostrar isso. Diga aleluia. Quem está conseguindo acompanhar o que o pastor Maico está falando? Então volta lá para Gênesis 22. Acho que todo mundo já fez prova aqui, né? Quem já fez prova na aula? Quando você estava ruim na matéria, irmão, você não ficava até com medo? Ficava ou não ficava com medo? Caía a prova na tua classe, você dizia assim, ó, meu Deus, e agora? Eu não sei nada. É a cara de muitos que eu estou vendo hoje. A cara de uma porção de pessoas que eu estou vendo. Por que elas estão com medo? Porque elas não sabem nada de Deus. As pessoas não conhecem Deus. As pessoas não confiam em Deus, não acreditam em Deus. E por isso elas estão amedrontadas com tudo isso que está acontecendo. Agora, já quando você começa a conhecer mais da matéria, você sabe melhor quem é Deus, você não se assusta. Quem algum dia já recebeu uma prova no seu colo para realizar a prova, e você começou a ler os questionários, e você disse, sei tudo, você virou a folha, você disse, sei, você disse, professora, vou tirar 10, quem já aconteceu isso? Com ninguém aconteceu isso? Já aconteceu, né? De você saber toda a matéria. Você saber a matéria, você saber ela. Então quem conhece Deus de verdade num período que nem esse, irmão, você vai tirar 10. Porque daqui a pouco essa prova toda vai acabar. Você sabia disso, né? Vai acabar, pastor? Claro que vai. Nos Estados Unidos não usam nem mais máscara. Recebi um áudio de uma moça hoje de manhã, prima do Jorge aqui, o nosso tecladista. Ela mandou um áudio lá de Orlando. Ela falou que não tem mais restrição nenhuma de porcento. Ai, tantos por cento na igreja, tantos por cento no comércio, nada. E diz que não existe mais uso obrigatório de máscara. Não, estou falando sério. E daqui a pouco vai chegar aqui para nós. Aí todo mundo vai dizer, ai, glória a Deus, acabou com a minha. Que glória a Deus. Como é que você se comportou na pandemia? Qual a nota que você tirou com Deus? Porque a pandemia vai passar. A prova não é para sempre, irmão. Toda a prova não é para sempre, ela tem um tempo de duração, quer ver? Lê o próximo versículo comigo agora. E ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos. Por que o senhor está falando isso aqui? Porque diz que a prova do Abraão durou quantos dias? 3. De Jesus durou 40 dias e 40 noites. Do povo de Israel durou 40 anos. A nossa fez 1 ano agora em março. Não vai durar para sempre. Vai chegar uma hora que isso vai acabar. Você vai ver que vai ter daqui uns meses. E eu não sou o profeta ou o incentivador, o motivador. Vai sobrar vacina. Não, eu estou falando isso aqui. Isso aqui não é uma coisa assim, oh, aleluia, não é isso. Vai sobrar vacina. Você escutou o que eu falei assim, vai sobrar vacina. Todo mundo já foi vacinado e desvacinado umas 10 vezes. E vai acabar, só que vai vir outra prova depois. E o problema não é a prova, mas é como você se saiu na prova. Com que cara você vai ficar quando acabar a pandemia? Você foi uma pessoa de fé? Você foi uma pessoa de fibra? Você foi uma pessoa de Deus de verdade? Porque como eu disse, o Abraão foi 3 dias, Jesus foi 40 dias. Até Jesus é muito claro, né? A Bíblia diz em Lucas capítulo 4, versículo 13, fala exatamente isso, ó. E acabando o diabo toda a tentação. Então a prova de Jesus está ali, ó. Acabando o diabo toda a tentação. Ausentou-se dele por algum tempo. Foi um teste, foi uma prova. Até em Mateus capítulo 4, versículo 1, diz que foi Deus que enviou Jesus lá, né? Não diz isso? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Viu? Teste, prova, não foi para sempre. A Bíblia diz em Lucas 4,13, acabando o diabo toda a tentação. Vai acabar. Como que você se saiu? Você foi firme? Que nota você vai tirar diante da pandemia? 10, 5, 4, 3, 1 ou 0? Você foi reprovado. O que vai acontecer com você depois que acabar tudo isso? Que cara você vai ficar diante de Deus? Porque o Abraão está sendo provado aqui e até agora ele está 100%. Então a Bíblia diz no versículo 5, não, no 4, né? E ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar ao longe. Então ele está quase chegando. Então disse aos seus servos, esperai aqui. Nem todo mundo pode ir junto com a gente, tá? Aprenda isso. Se os servos do Abraão fossem junto com ele e enxergassem ele pegando o cutelo para enfiar na cabeça do Isaac, o que eles iam fazer? Segurar.
Nem todo mundo pode ir junto com a gente. A gente não pode contar para todo mundo o que Deus pediu para a gente, porque as pessoas, elas não têm estrutura. Lembra das séries que eu falei? Tem gente que está na primeira série, tem gente que está na universidade. Muda, meu irmão. Você não pode compartilhar com todo mundo. Nem todo mundo está na mesma fé que você. Então ele disse assim, ó, vocês podem ficar aqui, ó. Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E ele diz, e havendo adorado, tornaremos a vós. Dá uma glória a Deus. Meu irmão, o Abraão, ele disse, eu vou voltar com meu filho já já. Eu vou fazer uma adoração a Deus. Eu estou praticando a palavra. Olha para mim aqui, você nunca mais esquecer. Quando você está de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, a maior prova da sua vida se torna uma adoração. Maior prova na sua vida, maior luta que você possa estar enfrentando, que Deus permitiu você passar por tudo isso, ela se torna uma adoração a Deus. Você se torna uma pessoa firme em Deus. Quem está conseguindo acompanhar o que o pastor Mike está falando? Ele disse, eu vou adorar a Deus. E ele estava na maior prova da vida dele. Ele sabia que o filho dele teria que morrer, só que ele não contou para ninguém. E ele foi lá. Próximo versículo, agora pula para o 7, para mim não demorar. E quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, o Isaac falou, diz assim agora, respondeu Abraão, eis-me aqui meu filho. E perguntou-lhe Isaac, olha, eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? É muito forte isso aqui. Meu irmão, quando o Isaac perguntou isso aqui para Abraão, ele tinha duas formas de responder. A primeira forma, ele podia chegar e se emocionar. Ele podia ser emotivo, ele podia se emocionar, começar a chorar e dizer, é você meu filho, eu vou enfiar o machado bem aqui no teu pescoço. Ele podia ser extremamente emocional, como eu vejo um monte de crente na pandemia emocional. Ele podia responder à prova, ele podia responder essa pergunta do Isaac com emoção, mas ele não respondeu com emoção, ele respondeu como eu gostaria que você respondesse diante de qualquer prova, que respondesse por fé. Que você tivesse uma resposta na tua boca, uma resposta de quem deixa os sentimentos de lado para acreditar em Deus. E ele diz bem assim para o filho dele, olha só. E disse então, respondeu Abraão, Deus proverá para si. Quer que eu traduza para você? Vou te traduzir. Quando você está fazendo aquilo que agrada a Deus, o problema dessa prova, o problema desse teste já não é mais teu, o problema é de Deus. Ele vai providenciar para ele o cordeiro. Deus vai providenciar para ele, para si, um cordeiro para o holocausto. Dá um glória. Quem está conseguindo acompanhar o que o pastor Mike está falando? Você está no caminho de Deus? Então Deus vai sustentar você. Deus vai me sustentar. Deus vai sustentar a gente. Quem está de mal com Deus na prova, chora, grita, se apavora, se desespera, arranca fio de cabelo da cabeça. Mas a pessoa que está na fé, ela responde por fé. A confissão do Abraão é por fé, ó. Deus proverá, em hebraico significa Jeová Jirê, o Deus que provê. Deus proverá para ele, meu filho, o cordeiro para o holocausto, ponto e vírgula. Lê o finalzinho do versículo, leia para mim, vamos. E seguiam ambos juntos. Você só vai conseguir seguir viagem, você só vai conseguir chegar onde Deus quer que você chegue, se você não for emocional. Se você for uma pessoa muito emocional, em época de prova, em época de teste, se você for muito com emoção à flor da pele, você não vai chegar onde tem que chegar. A Bíblia diz que eles seguiram porque o Abraão era de fé. A Bíblia diz que eles seguiram porque o Abraão continuou firme. E a Bíblia Sagrada diz, e seguiram ambos juntos. E agora vem a parte gostosa. E chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Você vai chegar onde tem que chegar, irmão. Cada um que está aqui nessa igreja, se você não está abrindo o jogo para todo mundo, se você é uma pessoa mais espiritual do que emocional, se você é uma pessoa firme na fé, não esqueça disso, você vai chegar onde Deus designou que você chegasse. Época de prova é para você mostrar o quanto você tem de Deus na tua vida. E Deus está ali, ó. E chegaram ao lugar onde Deus lhe havia designado, e ali edificou o Abraão o altar, sobre ele dispôs a lenha, isso aqui é sério, e amarrou Isaac seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. Que é isso, pastor? O Isaac ficou quietinho, ficou. Quando você está no caminho de Deus, as coisas começam a se deitar, as coisas começam a se acalmar.
por pior que seja a prova, tudo fica calmo. Você escutou? Tudo fica calmo. Quem lembra quando o Noé acabou de construir a arca? Você sabe o que aconteceu quando o Noé acabou de construir a arca? O que aconteceu? Os animais começaram a vir de 2 em 2. E eles entraram da arca. Você acha que era assim, né, da arca? Não. Eles entraram e foram se deitando todos. Não tinha barulho na arca. Os animais se deitaram e ficaram todos eles quietinhos e parados. Entraram num sono. Quando você está no caminho de Deus, as coisas começam a se aquietar, irmão. As coisas se aquietam no meio da maior prova, no meio do maior dilúvio. Você sabendo que o Isaac vai ser morto, ele se deita. Não está escrito na Bíblia, então Abraão sai correndo. Isaac, vem aqui que eu quero te matar. E Isaac fugia de Abraão no monte. Não está isso na Bíblia. Não tem na Bíblia Sagrada o Isaac saindo correndo. O Isaac se deita. E se deitou no altar. E a Bíblia diz que o Abraão vai fazer outra coisa agora mais forte, ó. E estendeu a mão e tomou o cutelo. Então, esse estender a mão, ele foi lá pegar o machado. Ele amarrou o filho dele e foi lá pegar o machado. Quando ele estendeu para pegar a mão no machado, Deus viu que ele não estava para brincadeira. Deus viu que ele não era fogo de palha. Deus viu que o Abraão era ponta firme. E quando ele meteu a mão no cutelo e ia matar o filho dele mesmo, quando ele pegou o cutelo, que era o machado menorzinho, para matar o filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Ou seja, tudo que você está fazendo está sendo supervisionado. Você acha que as câmeras aqui estão olhando você? Você está enganado, Deus está olhando você. Deus está olhando quem eu sou nessa pandemia. Deus está olhando quem você é nessa pandemia. Deus está olhando para todos nós aqui. Por isso que Deus está supervisionando. Quando Abraão pegou no machado, quando ele pegou no machado para bater, olha só, o anjo disse: Abraão, Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Você vê que o Abraão sempre foi muito pronto, né? Ele fala eis-me aqui para todo mundo, para o filho, faz ele eis-me aqui para Deus. E agora vem a parte gostosa. E ele disse: não estendas a tua mão sobre o rapaz e nada lhe faças. E agora está aqui, toda a minha pregação está aqui. Pois agora, não escutei, mais alto. De novo, mas agora, isso, Deus quer saber até onde você vai. Só isso que Deus quer. O único propósito, Deus, Ele quer saber o quanto eu temo Ele. Deus, Ele quer saber o quanto eu respeito Ele. Quando Abraão meteu a mão no cutelo, já estava feito o altar, lá no monte, o Isaac deitado, e o Abraão pegou para dar o cutelo nele, para bater com o cutelo, ele falou: agora eu sei que temes a Deus. Deus quer saber no final dessa pandemia, porque a pandemia vai acabar. Ele quer saber o quanto você conhece dele, o quanto você sabe dele. Lembra o que diz lá em Deuteronômio, que eu li para você agora há pouco? Eu li agora há pouco, Deuteronômio 8:2, né? Põe para eles na tela, ó. E recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, e para saber, ó, é isso que Deus quer. Para saber o que estava no teu coração, se guardarias os meus mandamentos ou não. Está cheio de crente que está sendo reprovado nessa pandemia. Vai acabar a pandemia vivo, mas com nota 0. Você escutou o que eu falei agora? Vai acabar a pandemia? Vai. Eles vão até dizer, um monte de crente: aleluia, oh glória, acabou, está todo mundo vacinado, aí voltou tudo normal. Não voltou tudo normal. Você foi reprovado. Você foi reprovado. Fraco, frouxo. Não confiou em mim. Se amedrontou. Vai sair de casa agora porque tem vacina, não porque crê em mim. É isso que eu estou te mostrando. Vai acabar a pandemia, mas que nota você vai tirar? O Abraão tirou que nota, pessoal? 10. E quando você vai até o fim, como ele foi, porque a Bíblia diz, né, esses últimos dias agora, eu cheguei até a anotar na minha mão, ó, Mateus 24, 12 e 13. Nem todo mundo vai até o fim, ó. Por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de quase todos se esfriará. E olha o versículo 13, ó. Aí aquele, porém, que perseverar até o fim vai ser salvo. Você vê, irmão, é pra gente ir até o fim, fazer que nem Abraão, chegar ao ponto de pegar no cutelo, irmão. Você tem que ir até o fim. Quando passou aquele teste do povo de Israel no deserto, todo mundo entrou em Canaã? Não foi todo mundo que entrou em Canaã. Foi uns quantos que foram reprovados, uns quantos que perderam a bênção, uns quantos que perderam, irmão.
a maioria, né? Perdeu tudo. Todo o povo de Deus morreu tudo no deserto. Mas o Abraão então ele foi até o fim e ele conseguiu vencer. E diz assim agora a Bíblia Sagrada, 13: E tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso, atado pelos chifres entre os arbustos, e tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Quem quer saber o que significa isso aqui? Eu falo agora. Quem quer? Eu falo agora. Se você for bem nessa prova, o que é teu já está amarrado para você. Se eu estou precisando de dinheiro depois dessa pandemia, está amarradinho para mim. Se eu preciso de saúde, está amarradinha a saúde. Se eu preciso da conversão dos meus familiares, a conversão deles está amarrada. Está tudo amarradinho esperando você chegar lá. Deus está esperando você meter a mão no cutelo. Deus está esperando você chegar em cima do Isaac amarrado, deitado, e você levantando a mão. E se você for até o fim, Deus já preparou tudo, porque Deus proverá. Jeová Jireh, o Deus que provê, o Deus que nós servimos é o Deus que provê e não mente. E como Abraão falou, ele conhecia Deus. O Abraão conhecia Deus. Bom, Abraão, pai, cadê o cordeiro para o holocausto? Meu filho, ele não chorou. Ai, Deus providenciar. Deus vai providenciar. Eu vou até o fim. E se não providenciar, eu conheço Deus. Eu vou falar com ele, vai ressuscitar tu. Vai ressuscitar. Está amarrado. Por que de vez em quando as coisas não estão amarradas para a gente? Por que as coisas não ficam amarradinhas? Por que as coisas não ficam ali bonitinhas e esperando a gente? Porque a gente se mostra frouxo, irmão. A gente tira 0 na prova, 2, 3. Você sabe que numa grande sala de aula todo mundo tira a mesma nota? Não é todo mundo que tira a mesma nota. Tem uns que reprovam, tem uns que aprovam, é assim. Nessa pandemia, irmão, se para, irmão, vai ter um monte de crente frouxo. Eu garanto para você, irmão, que duvido, irmão, que não tem aqui no meio dessa igreja alguém que recebeu um WhatsApp assim: tu vai na igreja hoje? Porque eu não vou, você vai morrer lá. Quando acabar a pandemia, irmão, você vai estar vivo, essa pessoa vai estar viva. Os dois vão estar vivos. A nota vai ser a mesma? É isso que eu estou falando. Todo mundo vai estar vivo. Estou dizendo, todo mundo não. Tem uns aí que vão bater as botas, né? Medo. E ele diz assim, ó: e pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se, ou disse, né? Até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Mas é no monte de Deus, não no teu. Não inventa fazer coisa da tua cabeça. Não inventa fazer coisa da tua cabeça. Você tem que ir no monte do Senhor, no monte de Deus, aquele que Deus designou você ir lá. E se você estiver fazendo a coisa correta, olha o que vai acontecer agora. Próximo versículo: então do céu bradou pela segunda vez a voz do Senhor a Abraão. Irmão, isso aqui você não vai mais ver muito na Bíblia Sagrada, tá? Isso aqui, eu até vou, pois um dia eu vou pregar para você. Quantas vezes Deus jurou? Não tem muitos na Bíblia. Deus jurar. E jurei por mim mesmo, diz o Senhor. Que juramento Deus vai fazer? Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso. Olha só, a atitude do Abraão fez Deus jurar. Porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, se prepara o que vai acontecer. Que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia, do mar, e a tua descendência possuirá as cidades dos seus inimigos. Quem quer saber quais são as duas bênçãos? Vai até o fim, porque prosperidade e vitória já está na lista de Deus. Um crescimento sobrenatural depois da prova, e além de um crescimento, vitória sobre todos os inimigos. Então ele ia crescer de uma forma muito grande, e além de crescer de uma forma muito grande, ele ia ter vitória. Isso é só para quem vai bem na prova. Isso é só para quem faz Deus jurar. Deus jurou para Abraão. Ele disse: eu juro por mim mesmo. Você imagina Deus jurando por ele mesmo? Não, Abraão certamente seria abençoado, não. Quando Deus estabelece esse tipo de juízo, de juramento. E o versículo 18 diz agora mais, né? Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Finalizando tudo, diz aí: então voltou Abraão aí aos seus servos, e juntos, ele e o filho dele, juntos, foram para Berseba, onde fixou residência. Desceu com o filho ou não desceu? Ou seja, o Abraão mostrou que conhecia Deus. O Abraão mostrou que conhecia o Senhor. Essa pandemia, você está mostrando que conhece a Deus? Você sabe quem Ele é?
Ou você está medroso que nem os discípulos no barco? É um fantasma. E Jesus entrou dentro do barco, largou o Pedro lá que tinha caminhado, depois afundou, largou dentro do barco. E quando largou dentro do barco, o que os discípulos falaram? Quem é este? Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é este? Ou seja, eles andavam com Jesus, mas não conheciam, porque na hora da prova eles se apavoraram. Quem se apavora na hora da prova é porque não conhece o Deus que serve. Você não conhece o Deus que você serve. Você não conhece a Bíblia Sagrada. Você não vive a Bíblia. Porque se você conhece a Bíblia Sagrada, você vai até pegar no cutelo e levantar a mão. Quando levantar a mão, Deus disse: opa, eu já sei. Agora eu sei quem você é. Você é uma pessoa que me conhece de verdade. Espero que você tire 10 quando finalizar essa pandemia, mais alguns meses aí. Aplauda bem forte ao Senhor. O mais forte que você pode. Dá um glória a Deus. Amém. Gostaram da mensagem? Vamos orar agora. Todos se coloquem de pé. Nós vamos orar agora. Aleluia. Quem conhece Deus aí, levanta a mão aí. Quero ver, né? Quero ver como é que você vai se comportar, como é que você vai agir, que maneira que você vai reagir nesses próximos dias. Pensa nisso, analisa. Não fique medroso. Sexta-feira venha para a igreja. Vou mandar um monte de fake news para você. Não vai ter culto, hein? Não vai ter culto. Vai ter culto ou não vai? Vai, e inclusive de acordo com o decreto que vai sair amanhã. Vai ter culto sim. Vai ter culto. Mas eu recomendo fazer online. Mas a minha recomendação é que botar máscara e vir para a igreja. Porque o culto online, sabe como é que funciona? Você vai ministrar a Santa Ceia. Lembra que o pastor Mike contou? A mulher foi celebrar a Santa Ceia, está com o olho fechado assim. Daqui a pouco ela escutou um barulho. Ela estava lá orando. Aí ela escutou um barulho quando ela viu o gato comeu a Santa Ceia. O gato dela comeu a Santa Ceia. O gato comeu a Santa Ceia, irmão. Isso é um retrato. Tem outro meme também que aparece na internet. Lá um padre que foi fazer um culto lá. Daqui a pouco ele vai na frente assim. Ele botou um filtro que parecia um palhaço, um negócio. Ele fica lá com cara de palhaço. É isso aí, irmão. O diabo quer envergonhar as pessoas. O negócio é a gente voltar à velha comunhão na casa de Deus, na presença do Senhor. Isso funciona. Diga aleluia. Todos se coloquem em pé, levante as mãos aos céus. Feche os teus olhos agora. Deus, obrigado por essa palavra. Deus, obrigado por essa mensagem. Aqui tem um povo que vai tirar 10 nessa matéria. Aqui tem um povo que vai mostrar que é de Deus de verdade nesse período. Esse é o nosso período, meu irmão. Essa é a nossa hora, esse é o nosso momento. É o momento que nós estamos na grande sala de aula chamada mundo. E a prova que está na nossa mesa é pandemia. E eu quero ver a matéria que você vai, quanto que você vai tirar nessa matéria, o quanto você acredita em Deus, o quanto você confia no Todo-Poderoso. Agora não é hora de se assustar, agora não é hora de se apavorar, agora é hora de você se envolver com o Criador, agora é hora de você se envolver cada vez mais com aquele que continua sendo o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Aleluia. Deus está aqui nesse lugar e quer te abençoar. Ele quer mudar a sua história completamente. Faz uma aliança, faz um pacto com Deus. Deus, eu te conheço. Eu sei que o Senhor é o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que protege, o Deus que prospera, o Deus que abençoa. Eu faço um pacto diante do Senhor que eu não vou parar por nada, Deus. Eu vou continuar. E eu vou mostrar que nessa prova eu vou tirar 10. Eu quero ser como Abraão. Eu quero ser como Josué e Caleb. Eu quero ser parecido com o meu mestre, o nosso mestre Jesus, que foi até o deserto pelo Espírito de Deus para ser tentado pelo diabo. E depois ele ficou firme. E a Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram. Então levante as mãos aos céus e declare: tempestade, tentações, provas, testes, lutas não são para sempre, não duram para sempre. Já está acabando e eu vou ser aprovado. Levanta a mão que eu vou profetizar na sua vida. Você vai entrar num novo nível com Deus. Você vai ter um novo nível com o Senhor. Você vai entrar num novo nível espiritual. Você vai estar melhor com Deus do que você estava antes. Essa semana vamos estar na tua casa, Deus. Nós não vamos recuar. Nós não vamos recuar. Nós vamos enfiar na cara do diabo que ele é um derrotado e nós somos mais que vencedores. Toma posse da tua bênção e você diz: eu recebo. E aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil,
Brasil.